Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado às duas maiores cidades aqui da região, pioneiras na TV por assinatura, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência que nos dão. Muito obrigado mesmo, hein? Quase 20 anos ligado aí com a gente. Olha, hoje é sexta-feira, sextou, e aqui no programa, sexta-feira é um dia como outro qualquer. A gente vai continuar dando todas as informações para você, passando as notícias factuais, notícias do dia, tudo que está acontecendo aqui na região, a gente vai passar para você. E também vamos dar aí uma pincelada, né, nos detalhes aí do que está hoje em destaque na Bahia, no Brasil e no mundo, pelo Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, nosso parceiro, hein? E o programa de hoje vai falar sobre os povos originários, vamos falar do dia 19 de abril, a gente vai conversar com um vereador indígena lá da cidade de Ilhéus, né? Quer dizer, aqui da cidade de Ilhéus, que a gente está aqui a alguns metros de Ilhéus, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Cláudio Soares, vereador Tupinambá, né, que representa a população indígena aí na Câmara de Vereadores, e a gente vai falar sobre esse dia que é muito importante. Daqui a pouquinho também a gente vai conversar com o Dr. Alagoas, especialista em Direito Político, que vai falar e tirar algumas dúvidas aqui no programa, hein? A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho ao vivo também aqui no TVI News. E hoje também é dia do professor Guilhardes e sua equipe, né? Vamos falar aí sobre sustentabilidade, trilhas da sustentabilidade com a turma do professor Guilhardes, né? Que agora faz parte também da Academia de Letras de Ilhéus. Um grande abraço ao professor Guilhardes, que está aí daqui a pouquinho. Vamos falar também com a Raquel Rocha, hoje participando do nosso programa, ela vai ser empossada hoje, hein? A nova presidente da Academia de Letras, Alita, aqui de Itabuna. Um abraço, parabéns, viu, Raquel? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui no programa, você vai trazer mais uma entrevista aqui no quadro especial Raquel Entrevista. E hoje é dia também da Dalila Reis participar aqui do nosso programa, né? No quadro 10%, tá certo? Dalila que está navegando aí em novas águas, né, Dalila? Um grande abraço para você, hein? Daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas a gente começa agora falando da previsão do tempo, rapidinho, como é que fica o tempo ainda hoje e amanhã, né, sábado e domingo também aqui em nossa região e na nossa capital, Salvador. Confira comigo aí. Olha, Ilhéus amanheceu hoje, aliás, vai amanhecer amanhã, né, com mínima de 24, a máxima vai chegar a 30 graus aí por volta do meio-dia. A possibilidade de chuva é pequena, mas o tempo vai ficar parcialmente nublado. Já Itabuna, amanhã 23 de mínima até as 6 da manhã e 29 de máxima aí entre meio-dia e 3 da tarde, hein? A possibilidade de chuva não é muito grande, o dia fica parcialmente nublado, o sol aparece entre algumas nuvens. Buerarema, 22 de mínima e a 29 de máxima, também chance pequena de chuva. Itacaré já tem uma chance maior para chuvas amanhã. Se você está pensando em Itacaré, pegar uma praia, talvez não dê praia, hein? 24 de mínima, 29 de máxima. Itajuípe, a mínima também será de 22 graus, a máxima de 29, 47% de chances de chover, assim como também Ibicaraí, que tem uma chance maior ainda, 69%. A máxima também, Ibicaraí, chegará a 29 graus aí por volta do meio-dia. Canavieiras, 23 de mínima, 29 de máxima, aí entre meio-dia e 3 da tarde. Possibilidade de chuva aí de 24%, o sol fica entre algumas nuvens. A nossa capital, Salvador, né, como foi muito castigada aí pelas chuvas nas últimas semanas, amanhã não deve chover. Hoje o sol apareceu forte, né? Aliás, amanhã pode chover sim, viu? Mas o sol vai aparecer aí entre algumas nuvens, 26 de mínima, 29 de máxima. Porto Seguro, o dia deve ser chuvoso, 23 de mínima, 28 de máxima, 37% de chance de chover. E Vitória da Conquista também terá 18 de mínima, 24 de máxima, 34% de chances de chuva aí na nossa cidade serrana, Vitória da Conquista. Um abraço a todos aí, um abraço a Gustavo Magalhães. Olha, aqui na cidade, nesse momento, estamos ao vivo nos estúdios da TVI, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui no meio da Mata Atlântica,
Os termômetros marcam aqui agora 27 graus, viu? O dia hoje foi predominantemente ensolarado, o sol se põe daqui a pouquinho às 17h27 e daqui a gente tem uma visão privilegiada, né, do pôr do sol e não deve chover hoje. Agora, amanhã o dia fica também com o sol predominando entre algumas nuvens, como eu disse, né? Agora no domingo e na segunda nós teremos chuvas aqui em Itabuna e toda a região. Um grande abraço aí a Valnei Magno, né? Comunicador, indígena também, Tupinambá. É uma grande figura aí, representativa aí não só da tribo Tupinambá, né? Mas de outros povos também indígenas aqui, né? Da nossa região. Um abraço, Valnei. Por falar nisso, vamos agora abrir o link aí ao vivo com o vereador Cláudio Soares, direto de Ilhéus, né? Tá batendo um papo agora com a gente sobre esse dia 19 de abril, né? Passou tão rápido, né, vereador? Ano passado você esteve aqui com a gente também, né? Um dia como hoje. E eu queria lhe agradecer, né? Queria te agradecer por participar com a gente hoje aqui. E falar, primeiramente, até eu queria falar, vereador, sobre essa mudança, né, na nomenclatura, porque os índios, né, como foram chamados e são chamados até hoje, na verdade são os povos que estavam aqui, né, nas Américas, estavam aqui no Brasil, e quando os portugueses chegaram aqui, aqueles templários lá que estavam em busca de ouro e prata, né, acabaram achando vocês aqui, mas vocês já eram daqui. E da forma que era colocada, né, na história, ficava parecendo assim, que é como se o índio tivesse se intrometido na história. E não foi assim, né? Então essa nomenclatura vem para mudar, mas ainda não está aculturada, né? As pessoas ainda não se acostumaram com essa nova nomenclatura, né? Isso, Cláudio, boa noite, né? Bom dia a todos os ouvintes aí da TVI, né, essa parceira aí que abre as portas para temas tão importantes da nossa região, e esse tema dos povos originários, né, povos que aqui estavam, como os invasores portugueses chegaram, é muito importante não só ser lembrado no dia 19 de abril, né, porque foi por muito tempo como o Dia do Índio, e hoje, com a nossa luta, a nossa resiliência, né, nós conquistamos aí para que, aprovado pelo Congresso Nacional, a gente passasse a ser reconhecidos como os povos originários. Então, hoje é o Dia Nacional dos Povos Originários, que faz essa reflexão, né? Índio, você diminui, né, o que nós somos, né? Somos diversos povos, somos mais de 300 etnias na Bahia, no Brasil, somos 31 etnias na Bahia. Hoje, uma população indígena da Bahia é a segunda maior população indígena do nosso Brasil, e isso tem uma certa significância, e essa condição, né, do povo originário contar um pouco da história do nosso país através do seu olhar é importante, e a gente agradece aqueles que tiveram, né, essa condição de trazer esse tema tão importante para debate, trazer também para o comunismo, né, dos indígenas, através do Ministério dos Povos Originários, criado pelo presidente Lula, hoje, né, ocupando a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, uma indígena também, Joênio Opchana, e a gente tem no Congresso Nacional a representatividade de Sônia Guajajara, que faz um papel destacado lá em defesa do nosso povo e das lutas, né, que travamos aqui por demarcação de terra, por reconhecimento, por condições dignas, né, de sobrevivência nesse bioma da Mata Atlântica tão atacado, né, tão vilmente atacado pelos grandes empreendimentos, né, pela irresponsabilidade aí daqueles que muitas vezes não entendem, né, que a natureza ela precisa estar harmonizada, né, para que coisas como essas que estão acontecendo, né, não venham tão rapidamente a acontecer, né? Mudança climática,
oriunda dos desmatamentos, aí vem essas epidemias, né, que também rebate, né, nessa questão de muitas doenças, né, que estavam ainda dormentes, chegar tão rápido, né, ao nosso povo, e principalmente ao povo indígena, que é o que mais sofre, porque tem ainda, né, essa condição de ter baixa imunidade para algumas doenças. Então é isso, agradecer aí esse momento aqui de bate-papo. E o deputado Fabrício Falcão, né, do PCdoB, que é seu deputado na Assembleia Legislativa, realizou uma audiência pública, né? Nós temos as imagens aí, queremos mostrar. E na oportunidade também o presidente do movimento indígena, né, Mupoíba, né, é o Aguinaldo Pataxó. Mupoíba. O Aguinaldo Pataxó, né, também se fez presente aí. E a gente tem essas imagens aí, ó, o governador sendo acompanhado aí pelos povos indígenas. Você não teve lá não, né, Cláudio? Tive sim. Acompanhamos. Primeiro, agradecer ao governador da Bahia por atender, nesse momento, uma das grandes reivindicações dos professores indígenas. Ele que também é professor, ele que é indígena e do povo tupinambá, mas ele fez uma apresentação, né, de uma PL que, por unanimidade da Casa Legislativa, e aí quero agradecer também aos deputados de oposição que vão se solidarizar com esse momento, né, de equiparar os professores indígenas aos professores do Estado. Nós tínhamos salários e tínhamos condições de trabalho diferentes, né, e com essa luta, né, para a gente poder também, né, ter uma possibilidade dos professores nossos, né, que se capacitaram, que chegaram à universidade. Hoje temos muitos professores doutores, temos professores que se qualificaram, né, muitas vezes no trabalho, ser agraciado com essa PL que organiza a vida desses professores, dando a ele a dignidade de ser realmente um professor com todos os direitos dos professores do Estado da Bahia. E, na sequência, né, tivemos aí a primeira sessão especial da Casa Legislativa, que foi proporcionado pelo nosso deputado Fabrício Falcão, do PCdoB, do meu partido, a pedido do movimento indígena, a pedido das lideranças indígenas aqui, Cacique Valdelice, Cacique Sival, que conduziram esse processo. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa da Bahia, a gente ter essa condição de estar lá sendo homenageado. Então, em nome de todos os povos indígenas da Bahia, em nome do povo tupinambá, quero agradecer, né, essa oportunidade que tivemos através do vereador Fabrício Falcão, mas de toda a casa. Lá estiveram o Marcelino Galo, o nosso amigo de luta também, representando, né, toda a bancada que temos de apoio nessa Assembleia Legislativa. Tivemos a oportunidade, né, pela manhã, de ter o presidente da casa, né, também junto com o governador, para aprovação dessa PL que favorece os professores indígenas, e, na sequência, né, essa honraria que foi dada ao povo tupinambá de ter uma sessão especial na Casa Legislativa pela primeira vez na Bahia. Cláudio, pela homenagem aí. Ô Cláudio, qual o balanço que você faz, né? Estamos chegando ao final de um mandato, daqui a pouco começam as eleições para outro mandato. Qual o balanço que você faz da sua participação como vereador, representante aí da população indígena no município de Ilhéus? Nós demoramos muito, né, a chegar a esse espaço legislativo. E com isso também vieram muitas demandas, né, demandas de muitos anos, de sacrifício, de não assistência, né, a esse povo,
mas a grande vitória nossa foi a questão da representatividade, né? Poder ter na Casa Legislativa, né, 522 anos depois, né, um indígena, para trazer as pautas do povo indígena para dentro do Legislativo tem uma significância muito grande. Claro que meu mandato chegou com muitas expectativas, né? E a gente também, né, fomos eleitos numa chapa de oposição. Isso diminui, né, talvez a condição, né, que teríamos de resolver graves problemas que temos, como a questão das estradas do nosso território, mas em outros campos, com parceria com o governo do estado, nós avançamos, né? Agora temos 17 poços sendo abertos para os nossos parentes terem uma água de melhor qualidade. Nós mantivemos, né, o sistema de saúde, que é um subsistema do SUS, que regula e atende a nossa população indígena, com a possibilidade agora de 5 postos de saúde ser implantados nas 23 comunidades indígenas dessa região, né, que estamos reivindicando para a demarcação do nosso território, e temos esse compromisso, né, do nosso governador Jerônimo Rodrigues, de que em breve essas estradas serão recuperadas com um grande projeto que ele apresentou para a recuperação das estradas de sinais do povo indígena da Bahia. Então começou lá pelos Pataxó, Ranhanhan, foi para agora os Pataxó de Cabralha, Porto Seguro e Prado, e na sequência nós acreditamos que seremos nós, né, os tupinambás, a ser contemplados, né, com essa recuperação de estrada que melhora a nossa produção, que revigora, né, essa participação nossa na economia de Ilhéus, mas principalmente da segurança ao transporte escolar, né, que é ainda feito com muita dificuldade, e da mobilidade, né, da população indígena para que possa cada vez mais ir conquistando espaço. Então é isso, a gente tem reivindicado, né, e proposto, porque é isso que faz o vereador, né, ele solicita, né, ele faz requerimentos, ele faz indicações para que a gente possa brevemente estar comemorando grandes vitórias. Mas a gente aprovou também aqui no município de Ilhéus a lei que cria a profissão de professor indígena de educação infantil. Nós, seguidamente, né, pomos na emenda parlamentar impositiva para a recuperação das estradas da nossa comunidade. Algumas delas aconteceram, outras não, mas da formulação política, do que a gente pensou, né, para a nossa luta nessa área política. Eu acho que os compromissos meu, né, e do povo e dos caciques e lideranças que estão mais à frente é sempre a luta pela demarcação do nosso território, e isso a gente tem dado recado. Ok, Cláudio. Olha, eu queria registrar aqui, né, que ontem, em comemoração aos povos indígenas, né, o presidente Lula demarcou uma terra aqui na Bahia, em Porto Seguro, lá em Barra Velha, né, cerca de 40 mil hectares, e o governador da Bahia, Jerônimo, né, destinou aí 70 milhões para a educação indígena e reestruturou aí o plano, né, para os professores indígenas, né. Então são avanços e vitórias, né, para os povos indígenas nessa comemoração, digamos assim, hoje, não é isso? É isso. Quero reforçar, né, que ele também, nesse momento, dá posse ao Conselho Nacional dos Povos Indígenas, ao qual a gente tem representatividade lá também em Brasília. Nós vamos para o acampamento Terra Livre, aquele acampamento que todos os anos o presidente Lula, quando esteve, nos recebeu tão bem para receber a pauta do movimento indígena, e a gente
crê, né, que nessa sequência, né, com a demarcação da terra dos parentes Pataxó, nós teremos também essa possibilidade de demarcação da terra do povo do Tupinambá. É isso que a gente espera, isso que vai dar dignidade para o nosso povo, isso que vai dar condições, cada vez mais a gente possa avançar, né, nessa autonomia dos povos originários, mas gerar emprego, renda e condições de vida digna para a nossa população, que hoje já chega a quase 8 mil indígenas no nosso município. Através do último censo aí, tivemos um aumento significativo da população indígena, mas a gente sabe que muitos dos parentes tiveram que abandonar o território tradicionalmente ocupado para vir para as periferias de Ilhéus tentar a sobrevivência. Então, isso mostra também, né, que essa questão da representatividade faz isso, né, faz que as pessoas se reconheçam cada vez mais e que entendam, né, que a nossa luta não é momentânea, a nossa luta é para a vida, a nossa luta é de compromisso. Ok, Cláudio. Para finalizar, vocês recuperaram agora os mantos, né, que estavam espalhados aí pelo mundo, inclusive no Museu da França, né, de Paris. E esse manto, o principal, vai ficar no Museu do Rio de Janeiro. A gente precisa também, futuramente, ter um museu aqui na nossa região que represente vocês, principalmente a tribo do Tupinambá, que foi uma tribo que quase foi dizimada na época do governo Mendes Sá, né? E tem uma história muito bonita, apesar dessa tragédia, a gente tem uma história linda aí para contar. E um museu ficaria bem, né? Principalmente aqui na nossa região, onde vocês habitam. É isso. Fazendo só uma correção, né? Nesse processo, a gente não usa mais nem índios, nem tribos, né? Ou povos indígenas, ou você especifica a etnia. Nós temos 31 etnias. Aqui no sul da Bahia nós temos os Pataxó, Ranranran e os Tupinambá, nós temos os Pataxó, no oeste da Bahia, Tumbalalá, Aticum, e várias outras, Tuxá, e várias outras etnias que compõem, né, a nossa Bahia, né, a nossa malha Bahia. Então, a gente queria primeiro agradecer o espaço dado aí pela TVI, pelo seu programa, porque nós não temos muitas oportunidades de estar falando do nosso povo, da nossa luta, mas a gente entende, né, que cada vez mais, né, a população e o povo não indígena vai ter que se inteirar dessas manifestações, dessa ancestralidade, dessa consciência ambiental dos indígenas, para que a gente possa viver cada vez mais melhor e mais tempo sobre esse território. Então, tudo isso é uma reflexão, né, que a gente faz para observar melhor o modo de vida dos indígenas, autossustentável, buscando retirar da natureza só aquilo necessário para a sua vida digna, mas a gente precisa também ser solidários, né, com esses povos originários que muito sofrem por conta da discriminação, do preconceito, criado, né, justamente pela aqueles que chegaram aqui, que eram os colonizadores portugueses. Então, estamos aí, vamos juntos, muito obrigado por esse dia e que os parentes todos, né, se sintam homenageados e a nossa luta vai estar sempre presente. Estarei aqui, seguindo aqui, vou me recandidatar a vereador dessa cidade, da cidade de Ilhéus, porque eu entendo da importância que tem a representatividade numa cidade que está chegando a 489 anos de capitania hereditária, que teve uma forte presença, né, dessa monocultura do cacau, trazida pelo estigma dos coronéis do cacau, que muitas vezes só privilegiaram pequenos grupos. Então, a gente precisa retomar nessa pauta ambiental da luta econômica também. Hoje, se preservar, e o presidente Lula diz isso, tem valor econômico para a Europa, esse povo originário que preservou mais precisa também ser reconhecido.
Ok, muito obrigado, Cláudio, né? Se sinta aí homenageado, porque hoje a gente realmente, né, considera um dia especial para refletir, inclusive, né? Tudo que vocês passaram aí, sendo povos originários aqui dessa terra. Bom, eu queria também aproveitar aqui, né, e dizer que o espaço está sempre aberto, Cláudio, para você e para todos os indígenas aqui da região. Mandar um abraço também para o Valnei Magno, né, que é nosso parceiro aqui, que é um comunicador também, inclusive fazia um programa aqui de povos originários, né, e estamos aí com o espaço sempre aberto para vocês. Muito obrigado, boa noite, viu, Cláudio? Pronto. Muito obrigado, boa noite. Vamos falar mais sobre os projetos nossos aí, que foram nesses 4 anos apresentados aqui no Legislativo, e os grandes debates que fizemos também. Em breve eu quero você de volta aqui só para a gente falar de política. Valeu, um abraço aí. E desculpa aí, viu, essa linguagem que a gente vem ao longo dos anos, né, falando de tribo, de índio, não sei o quê, e acaba a gente ficando com esse vício de linguagem. Mas realmente você tem toda a razão, essa nomenclatura já não existe mais, e aos poucos a gente vai corrigindo aí, viu? Um abraço. Agora valeu, a gente vai direto a Brasília agora, né, vamos ouvir o Aguinaldo Pataxó, que esteve lá em Brasília registrando, né, os acontecimentos importantes lá em Brasília, em prol dos indígenas, né, de todo o Brasil, com as medidas tomadas aí pelo presidente Lula, inclusive usando um lindo colar ali, o Lula. Vamos lá. Bom dia a todos meus parentes, toda a população indígena da Bahia, todos os nossos povos. Meu nome é Aguinaldo Pataxó Arranjo, sou coordenador geral do Mupuíba. Nesse dia de reflexão dos povos indígenas, quero aqui parabenizar o empenho da luta de todas as nossas organizações indígenas, todas as nossas lideranças, nossas mulheres, né, nossos caciques, nossos jovens, e a toda a nossa comunidade indígena, todos aqueles parentes nossos que vivem dentro do território, todos aqueles parentes nossos que vivem também no meio urbano. Quero dizer que precisamos continuarmos juntos, né? E nós estamos avançando, né? Nós estamos avançando com parcerias importantes. Nós temos a política pública avançado com o nosso governador Jerônimo. Quero aqui também parabenizá-lo, né, pela importância dessa luta. Avançado muito com o governador Jerônimo. Temos avançado no país também com o governador Lula, né? Mas precisamos entrar naquela fundamental, que é a questão da demarcação do nosso território e a segurança de vida dos nossos povos. Desses dois nós não temos avançado. E aí esse é o nosso embate. E hoje, nesse dia de reflexão, nós temos muitas lideranças nossas espalhadas por esse país, nessa luta. Eu, particularmente, estou aqui em Brasília, né, onde tomei posse ontem do Conselho Nacional do MPI. Outra frente de luta. Um conselho criado, né, em 2006, acabado, fechado pelo o ex-presidente, né, o signatário do ex-presidente, e agora reaberto pelo governo Lula, assim como o MPI, assim como uma secretaria da CESAI, assim como a FUNAI, do qual temos nossos parentes nessa frente dessa gestão. Então é um novo momento, é um momento que precisamos continuarmos unidos, precisamos continuar dialogando, mas não abrindo mão dos nossos direitos. Isso é de fundamental importância. Direitos não se negociam. E essa é a nossa bandeira de luta. É com essa finalidade, essa reflexão que fazemos no dia 19. Tudo pode avançar, mas precisamos que as nossas terras sejam demarcadas. Precisamos que os nossos territórios sejam monitorados e fiscalizados pelo governo federal. Precisamos que as nossas lideranças, o nosso povo, as nossas crianças, os nossos jovens tenham segurança dentro dos territórios. Mas também temos esperança que, com a ajuda do nosso Pai Tupã, vamos conseguir, nesses últimos anos, avançarmos. E vamos conseguir fazer com que a sociedade baiana, a sociedade brasileira entenda que precisamos demarcar os nossos territórios indígenas na nossa Bahia. Um abraço e estamos fortes na luta. É isso aí, um abraço, Aguinaldo Pataxó, direto de Brasília, né? Também celebrando aí esse dia 19 de abril, dia dos povos originários, né? Os povos que estavam aqui quando chegaram os portugueses, cavaleiros templários, né? Que vieram aqui em busca de ouro, prata, né? Não vieram para descobrir terra nenhuma, aí acabaram ainda invadindo aqui, abusando aí das indígenas, né, dos povos indígenas. Mas é isso aí, né? Felizmente também por isso é que estamos aqui. Bom, então, parabenizando a todos os indígenas, eu queria até mandar, aliás, Rafa, antes de colocar o Alá, eu não sei se o Alá já está ao vivo aí com a gente para falar de política, eu queria mostrar uma foto aí da
Da Rosa Penza, é. Olha aí, eu sou Tapuia, Mobilização Nacional Indígena. Não é dia do índio, é dia dos povos indígenas. É isso aí. Então a Rosa está aí ligada também com a gente. Obrigado, viu, Rosa? Obrigado. Você que é uma mulher ligada, antenada, né? Está sempre aí na pauta das ONGs, né? Tentando brigar por certas situações, representar as suas comunidades aí, inclusive a Associação dos Moradores aí do centro da cidade de Itabuna, né? Um abraço para você, Rosa, e parabéns aí, né, o povo Tapuia também. Bom, o Alá já está online, quando tiver você me avisa aí. Então vamos bater um papo com o Alá Góes, especialista em direito político, recentemente lançou um livro, né? E participa sempre aqui do nosso programa, tirando dúvidas aí, não só para quem é candidato ou pré-candidato, mas também para os eleitores. Alá, eu tenho várias perguntas acumuladas aqui ao longo dos dias, né? Já que você não pôde estar aqui com a gente. E eu queria começar com aquela situação aqui de Itabuna, do Partido dos Trabalhadores, né? Que você disse aqui uma vez que é uma federação que foi composta há 4 anos, ela não pode ser desfeita, né? Segundo a lei, a legislação. E o partido teima em ter um candidato próprio, né? E fez aí uma reunião recentemente, onde foram eleitos alguns delegados e estão se discutindo, né, essa decisão ainda de ter ou não candidatura própria. Como é que é isso, Alá? No frigir dos ovos, essa questão da federação tem que ser respeitada ou não? Boa noite, viu? Boa noite. É que agora é horário diferente, né? Tivemos uma certa dificuldade para a gente poder estar batendo esse papo por conta do horário, mas breve a gente ajusta e vamos estar aí no estúdio, que é melhor. Pois é, né? A questão toda desse imbróglio de uma das federações. Porque, na verdade, a gente sempre fala da federação do PT, PCdoB e PV, que é a mais famosa. Mas nós temos também mais outras 2 federações, que é a do PSDB Cidadania e do PSOL com a Rede. Então, nós temos 3 federações. Mas a que causa confusão é essa daí do nosso PT, PCdoB e PV. O que é que acontece? Né? Você tem... e a confusão não termina só com a resolução em relação ao PT, não, viu, Barbosa? Porque o PT já é um partido com vários partidos dentro dele, né? Que tem as chamadas tendências. E eles brigam internamente o tempo todo. Aí ficam dizendo que a gente briga antes para poder chegar na eleição, sair todo mundo unido. Não sei se funciona muito bem esse negócio, pelo menos em Itabuna está essa confusão. O que é que existe? Parece que aquele encontro onde o Manuel Porfírio ganhou, parece por 4 ou 5 votos, não era para poder ter uma definição ainda sobre a questão de candidatura. Seria apenas para fazer a escolha dos delegados que irão escolher, em nome dos filiados do partido, se o partido terá ou não candidatura. E parece que por conta da conta, como foi feito daquele jeito lá, que foi um resultado quase salomônico, ficou metade dos delegados para um e metade do delegado para o outro. O que continuaria com o imbróglio e faria com que a estadual viesse a definir. E me parece que a estadual, né, mais na frente aí, irá definir por conta da manutenção do apoio à reeleição do prefeito Augusto Castro. Pelo simples fato, Geraldo não pontua nas pesquisas. Se Geraldo Simões chegasse a 2 dígitos, e isso a gente já conversou diversas vezes aí, até com você, né? Eu entendo que seria quase que impossível o PT daqui chegar e não marchar com o Geraldo. Mas Geraldo não chega a 2 dígitos. Geraldo hoje tem o quê? 2%, 3%, e sem aquela perspectiva de crescimento. Então, o pessoal faz conta. E na hora de fazer conta, eles veem, bom, Geraldo, como é que a gente vai poder lhe acompanhar nessa empreitada sua, nessa aventura quixotesca, se nós temos um prefeito que é aliado da gente, um prefeito que chega junto, um prefeito onde o governo do estado tem obras, né, grandes que estão sendo realizadas aqui na cidade de Itabuna e você não chega, não está pontuando, não tem nada, está criando dificuldades, inclusive para formar a chapa, né, da proporcional, chapa de vereador. Hoje você conversa com o pessoal do PCdoB e do PV
e todo mundo com medo. Você viu Júnior Brandão teve medo de ficar de fora de todo esse sistema aí, porque há uma possibilidade real do Júnior Brandão ser candidato a vice na chapa com o Augusto, e do mesmo jeito que aconteceu com o Vani lá atrás, que para poder ser candidato e ser eleito prefeito, teve que sair do PT, porque ele sabia que se ele ficasse no PT, ele não teria a legenda, por conta justamente dessa questão aí de Geraldo, que Geraldo, infelizmente, não aprendeu com as sucessivas derrotas de que você faz política abraçando e não afastando. Uma questão interna do PT, deixa eles lá brigando, eles gostam desse tipo de confusão, mas eu entendo que os números das pesquisas estão aí para mostrar. Se Geraldo conseguisse chegar aos 2 dígitos, não vejo o menor problema e dificuldade para ele sacramentar a candidatura dele. Mas ele não chega a esses 2 dígitos, Barbosa. E aí fica difícil ele querer insistir quando você tem um aliado, como é o prefeito Augusto Castro, que pontua muito bem nas pesquisas aí e tem chances grandes de reeleição. O imbróglio do PT é esse. Tá certo. Agora teve essa dança das cadeiras aí, né? Teve partido que teve medo de botar aqueles medalhões, aquelas pessoas que eram consideradas como campeões de voto. Isso não pode ser um gatilho ao contrário, não, Alá, porque sem um puxador de voto, como é que esse partido vai ter 5 mil votos? O pessoal tá achando que é fácil conseguir 5 mil votos. Rapaz, é difícil, ainda mais que você tem que lembrar, né? Aí o pessoal faz, mas na eleição passada teve partido sem medalhão que conseguiu, só que na eleição passada você tinha 32 candidatos por partido ou federação, agora isso caiu para 22, e você teve muita dificuldade, por isso aquele pula-pula danado no último dia, que teve gente que dormiu secretário e acordou exonerado, teve gente que dormiu exonerado e acordou secretário de novo e tal, justamente por conta dessa questão da formação das chapas. E muito difícil se formar, o eleitor já não está mais com aquela facilidade toda. A gente tem que lembrar que Itabuna, historicamente, tem mais ou menos em torno de 50 mil votos que são perdidos nessa eleição para vereador, que nós temos um eleitorado que chega a 160 mil. Aí você chega, quando você vai apurar os votos, chega a 100 mil votos. Então, olha o tamanho da perda que você já tem isso aí. E agora, com a diminuição da quantidade de candidatos, a probabilidade é que você tenha uma perda ainda maior com relação a isso aí. O que dificulta você chegar nesses partidos aí com gente de 600, 700, 800 votos, se juntar ali para poder, primeiro, atingir o quociente eleitoral. Segundo, atingir o quociente eleitoral, né, que é na primeira rodada que você faz a verificação, porque se eles não conseguirem os 5 mil votos, chegar aos 4 mil votos, eles não vão fazer ninguém, porque a partir da segunda rodada se aplica a segunda fase. E na segunda fase, você cai, né, o Partido Federação para 80% do quociente, em torno de 4 mil votos, que também é voto pra caramba. Só que, além disso, você também tem que ter a cláusula de barreira individual, onde sai de 10% do quociente, ou seja, em torno de seus 500 votos, e vai para mais ou menos 1.000 votos. Então, onde é que me explica aí, Barbosa? Um candidato de 600, 700, 800 votos vai conseguir entrar? É matemática. É matemática. Você lembrou bem, na outra eleição eram 30 e poucos candidatos para cada partido, cada coligação. Dessa vez não, né? É 22 para cada partido. E ainda tem que ter uma cota ali com mulheres, que nem sempre as mulheres conseguem puxar muito voto, né? Pois é, você tem obrigatoriamente agora que ter 7, são 7 candidatos do gênero, né, menor aí, que normalmente é o gênero feminino. Então, você ainda tem essa dificuldade com relação a isso. Aí é onde eu vou e digo a você, onde é que você vai ter gente lá com 500, 600, 700 votos, vai juntar ali para chegar a 5 mil? É difícil, é difícil. É, porque realmente a expectativa é uma, né? A realidade é outra, né? Às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou ter 1.000 votos, e aí quando vai ver, não teve nem a metade daquilo ali. E normalmente é essa reta final que é complicado. Você que é um homem de política, de campanhas políticas, sabe muito bem disso.
o pessoal esmurece na última semana, e principalmente agora nessa campanha que já começou, essa pré-campanha aí agora, você já tem vendo o bloco na rua e o pessoal esquece e acha que eleição é corrida de 100 metros rasos, que você vai começar hoje e que amanhã já termina. A eleição é pouco mais de menos de 6 meses aí, né, a eleição. Então, você queima agora o dinheirinho que já está complicado. O pessoal está esperando verba aí de fundo eleitoral e de fundo partidário. Se isso existe para campanha de vereador, eu acho que só em grandes centros como Conquista, Feira e Salvador. Porque eu nunca vi em Itabuna partido nenhum dar algo além de santinho, e mesmo assim colado com a foto do cidadão da majoritária ali, né, com o candidato a prefeito, para vereador. Malmente dá santinho. Então o resto, você começar a ter um gasto agora de campanha, não sei se vai aguentar. E fora aquela história do pessoal que está acelerado pra caramba, botando adesivo, outdoor e outras formas de propaganda eleitoral que são proibidas nesse momento agora, vão receber representações aí e vão já começar com multazinhas aí gostosas de 5 mil reais só para começar, né? No último oficina eleitoral que nós fizemos aqui em Itabuna, o ex-vereador e agora pré-candidato a vereador Cavalcante, né? Ele mesmo disse, olha, Deus me livre e guarde de fazer colar adesivo. Na outra campanha, eu tomei foi uma multazinha linda, 5 mil reais para mim e 5 mil reais para quem botou o meu adesivo no carro. E que eu tive que pagar, porque senão eu ia arranjar um inimigo pro resto da vida. E o exemplo está aí, prático. Quem já participou de campanhas eleitorais e tomou essa multazinha aí gostosa de 5 mil, e outra, viu, Barbosa? É 5 mil por peça. Peça é cada adesivo. Tem candidato que você vê aí com uma porrada de adesivo na rua, antecipando a campanha. E outra, como é que você contabiliza esse gasto? Se ficar só na questão da multa eleitoral aí de seus 5 mil reais, tá ótimo, tá lindo. E se você receber ainda uma representação por prática de abuso de poder econômico por conta dos gastos imoderados na pré-campanha, e aí você ganha às vezes até a eleição e não leva, porque você vai ficar inelegível e aquela vaga sua vai para quem? Para seu suplente. Ó que coisa linda. Ô Alá, aproveitando o gancho aí dessa situação, nós vimos em Ilhéus, né, o prefeito Marão lançando a candidatura do Bento, com um verdadeiro comício, passeata na rua. A secretária de Educação não ficou atrás, fez uma carreata, né? Inclusive já com logomarca, com a bandeira, né? Camisas, todo mundo vestido ali dando tchau, a rua estava lotada. Parecia que a gente estava no mês de agosto. Eu nunca vi um negócio desse. O povo está acelerado, Barbosa. E eles estão achando que promotor e juiz são bestas ou moram em outro planeta, que não estão vendo isso que está acontecendo. Quando chegarem as representações, aí o pessoal vai correr. Eu digo assim, ó, e é o que eu falo com os nossos clientes. Você tem que avaliar o risco. Lembrando que são 2 os riscos de você estar nessa antecipação de campanha. Primeiro risco, a questão da multa eleitoral. Se ficar só na multa eleitoral, tá ótimo. Porque aí você paga, é do risco, é do jogo, você até dilui esse valor no decorrer da campanha aí com o que vier de lá. Agora, e se houver uma representação por prática de abuso de poder e você vier a ser condenado, porque isso aí é uma bomba que fica chiando, porque a representação por prática de abuso de poder é um processo mais longo, e vai chiando, e aí quando você ganha a eleição, tá lá comemorando, pô, explodiu, e aí você tá inelegível e não vai poder nem tomar posse. E o que acontece? Já aconteceu em vários municípios. Macarani mesmo, aqui perto do sudoeste, ali do lado de Tarantim, teve uma eleição suplementar justamente por conta de uma condenação que o eleito teve por prática de abuso de poder, onde ele pegou, saiu distribuindo gasolina a Deus no mundo, nesses carreatas, né, nesses atos de campanha aí, e foi durante o período da campanha. Imagine isso agora, na pré-campanha, meu irmão. O que a gente está vendo aí, rapaz, é a quantidade de pesquisas em redes sociais, né, sendo mostradas, pesquisas que não têm autorização para isso, né?
outra ilegalidade, e essa daí, a multa é até mais gostosa que a outra de 5 mil, que essa aí é de 25 mil, tanto para quem faz essas enquetes, não, porque o pessoal acha, ah, não, mas não é pesquisa não, é enquete. Enquete é pesquisa. Enquete é pesquisa. E aí é aquela história. Aí o cara faz a enquete, publica no Instagram ou no Facebook, na rede social dele, né? Sai distribuindo aquilo ali, as pessoas vão e compartilham aquilo ali, e aí todo mundo incorre em crime. Quem criou e quem saiu divulgando. E nem adianta alegar, ah, mas eu não sabia que era crime. Aquela máxima, a ninguém é dado o direito de dizer que desconhece da lei. A lei está ali, é clara. Pesquisa eleitoral, enquete eleitoral, no ano da eleição, desde 1º de janeiro, só pode ser divulgada se for registrada. Se não for registrada, você incorre em crime. E a multa, como eu disse, é gostosa. R$25 mil. Não é 5 não, é 25. E para registrar tem um valor também, né, Alá? Na verdade, o registro não custa nada. A questão é você que contrata a pesquisa registrada, você tem que ter um estatístico que assina e atesta. Então, ela é mais cara que essas pesquisas normais. E tem uma série de outros requisitos que uma pesquisa dessa de consumo interno, que a gente tá um bocado aí rolando, né? Que a gente vê, pega uma, pega a outra, tem que dizer ali a metodologia. Você tem que ter alguns requisitos que a própria legislação, que a resolução que trata de pesquisas eleitorais exige. Então ela é mais trabalhosa e mais dificultosa. Por conta disso ela é mais cara. Aí você não vê. Aqui na região nós só tivemos pesquisa registrada até o momento em Quaraci, para você ter uma ideia. Fora Quaraci, a gente não pode falar de pesquisa nenhuma, não dá para especular. A gente só pode falar do que aconteceu em Quaraci, e aí eu posso dizer, sem dar problema para você, nem para mim, nem para ninguém. Miltinho do Axé está na frente, e uma frente bem ampla, né, pelo que a pesquisa oficial disse. Eu tive acesso também, acho que foi através até da rádio interativa, se não me engano. Alá, só para a gente finalizar, né, o livro, parabéns, né? Foi um sucesso aí, eu soube o lançamento. Eu não pude ir porque eu estava no dia fazendo o programa, né? Mas você já realizou outros eventos aí, né? Depois desse já tivemos outros. Já. E aquela história, eu fico feliz, né? Primeiro agradecer ao nosso Agenor Gasparetto, que é o editor do livro. O livro ficou muito bonito, ficou muito bom. Nós tivemos a oportunidade de lançar ele no evento da Associação Brasileira, né, de Eleitoralistas, né, Abrabesp, em Salvador. Lá o livro foi comentadíssimo, foi o livro do momento. Tanto que a gente conseguiu vender lá mais de 160 exemplares numa única tarde, para você ver como o público estava carente desse tipo de material agora nesse momento. E o livro, o nosso amigo Agenor já disse que lá já virou best-seller. Eu disse, por que, Agenor? A edição foram 700 exemplares, essa primeira edição. Você já vendeu quase 400. Então, já é best-seller. Pelo andar da carruagem, porque tem 1 mês e pouco, mais ou menos, que a gente lançou o livro, né? A tendência é que até meados do próximo mês aí, em maio, a gente já tenha vendido os livros todos. Né? Em Itabuna a gente fez aí um esforço, porque é a nossa terra, e infelizmente nós não temos livraria, e o livro você pode encontrar por apenas R$35. Eu acho que também isso aí ajudou, né, Barbosa? Porque o livro é barato, é um manual prático, o livro ficou bom, não é porque é nosso, mas o amigo Agenor conseguiu dar uma roupagem bonita, ficou leve, né? Tá atrativo o livro, você lê com facilidade. E você, né, por conta da ideia que não é ganhar dinheiro, é ajudar por conta até dessas palestras que a gente tem feito de forma gratuita aí, nós já chegamos a 15, né, oficinas eleitorais até agora. Na próxima semana, próxima quinta-feira, nós vamos estar em Ibicaraí, na Câmara de Vereadores, né, fazendo o lançamento do livro e também a palestra do que pode, o que não pode, cálculo do quociente eleitoral, essa parte toda aí que a gente já tem feito. E em Itabuna, nós temos ali na Banca de Revistas Nordeste, que fica na Praça Camacan, ali na lateral do Banco Nordeste, ali aquela primeira logo, Banca de Revista.
o lugar está sendo ali disponibilizado, foi disponibilizado e está vendendo esse nosso livro aí por R$ 35. Aproveitem, porque só tem pouco. O seu está reservado, Barbosa. Não precisa se preocupar não, porque esse daí é um prazer a gente, até porque você, além de fazer a divulgação nossa gratuita, né, é uma pessoa que trabalha com isso e eu quero a sua opinião isenta sobre o material apresentado. Próxima vez que a gente for aí no estúdio, pode ter certeza, eu vou estar lhe levando nosso livro autografado. Que bom, obrigado, Alá. E eu tenho certeza, né, que vai vender muito mais, porque é de interesse, como eu disse aqui, não só dos pré-candidatos, né, mas também de publicitários, de jornalistas, de radialistas, né, de estudantes de direito. Então é uma gama muito grande. Eu acho que vai passar aí dos 5 mil fácil, viu? Parabéns, você está de parabéns. Vai. Alá, muito obrigado, viu? Uma boa sexta-feira à noite para você, sextou, né? Um bom final de semana. E volte sempre aqui no nosso programa, você é nosso parceiro aí e é uma referência hoje, né, no direito político, não só aqui na nossa região, mas na Bahia. Muito obrigado. Obrigado, Barbosa, pela oportunidade. E nós estamos aí. Essa é uma atividade que a gente faz de forma prazerosa. Nós somos membros da Comissão Estadual do Direito Eleitoral da OAB e estamos nessa cruzada aí para tentar transformar o direito eleitoral não em matéria optativa nas faculdades, mas sim em matéria obrigatória. Porque entendemos que desses ramos todos aí do direito, o mais importante é esse, o eleitoral. Por quê? Porque mexe com as eleições, que é o dia a dia da gente. Né? É aquela história, um impacto direto na vida das pessoas. Eu acho que não tem um ramo do direito que tem um impacto tão profundo no dia a dia e na vida de todo mundo como o ramo eleitoral. Agradeço novamente o espaço. Estamos aí, meu irmão. Precisar, estamos juntos. Valeu, Alá. Um abraço. Obrigado. Bom final de semana, amiga. Valeu. Esse é o Alá Góes, né, que é especialista aí no direito político, membro da OAB, como ele disse aí, né, e lançou recentemente o seu livro, que é um excelente livro, já me falaram aí, né, vou ler ainda, mas esclarece muita coisa aí para você que quer entrar mais nesses bastidores aí da legislação eleitoral. Olha, a gente tem daqui a pouquinho a participação da Raquel Rocha, né, aqui no programa. Quem é que vem primeiro aí, a Raquel ou a Dalila? A Raquel, né? A Raquel já está aqui, já está engatilhada aí. Raquel, inicialmente parabéns, você é a nova presidente da ALITA, né? Academia de Letras de Itabuna. Vai tomar posse hoje à noite, né? Eu de antemão aqui já dou os parabéns. E eu diria que realmente é um excelente nome para ficar à frente dessa academia. Eu não sei como é que você arruma tempo para tudo, né? Porque você é psicóloga, você é professora de yoga, você é cineasta, você é comunicóloga, é apresentadora de televisão, né? É radialista, mas consegue se organizar e arrumar tempo para tudo isso. Parabéns, viu, Raquel? Parabéns. Daqui a pouquinho, então, você traz a entrevista aí de hoje, né? Aqui do programa. E é uma satisfação também ter você aqui no nosso programa com esse quadro aí, a Raquel Entrevista, né? Então vamos lá, Raquel. Traz aí mais uma entrevista para hoje. Viajar pra ver o mar, sentir o som que o vento traz, olhar pra trás e ver você, não sei porquê, é te querer, tirar sua roupa, beijar sua boca, te deixar louca pra eu te querer. A onda traz aquele som do seu suspiro no meu ouvido. O sol nasceu com a intenção de pegar fogo, nossa paixão. Yeah, yeah. Do que vale da minha vida sem você aqui? Paixão, paixão, paixão. Viajar. Sejam
todos bem-vindos ao Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o cantor e compositor Júnior Alves. Já abrimos o programa com música. Júnior, querido, gratidão pela sua visita. Gratidão, digo eu. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo convite. Eu queria que você começasse contando um pouquinho como é que você começou na música, como foi o começo da sua trajetória. Então, meu início na música foi bem, acho que bem clichê, né? Veio de família por de influência músicos? do meu pai, né? Como eu não conheci meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos. Sim. E minha família de músicos, né? Minha família é muito grande, minha avó teve 12 filhos, minha outra avó teve 9. Sim. E eu fui criado ouvindo que meu pai era um bom músico, meu pai era um bom compositor. E eu despertei essa curiosidade com a música com uns 13 anos. Já comecei, eu ganhei... Seu pai cantava Meu pai também? tocava. Tocava. Tocava violão. Clássico, né? Ele tocava mais clássico. E aí eu despertei essa curiosidade, ganhei meu primeiro violão das Casas das Bahias daquela época, né? E ganhei aquelas revistinhas de banca de jornal. Que vem um cursinho... Que vem com tudo lá, como você dedilhar, aquelas coisas assim. E graças a Deus, na minha família, sempre teve música boa, né? A gente sempre foi criado com músicas... Em casa. Em casa, minha família, minha mãe, meu avô, O que principalmente. você ouvia na infância? Ah, meu avô tocava muito Gonzaga, Dominguinhos, Léo Canhoto, Robertinho, Trio Parada Dura. Lá em casa rolava muito Fábio Júnior, muita coisa assim de cultura, né? Coisas que hoje a gente, né, não escuta mais. Não escuta mais, né? é verdade. Mas basicamente foi assim. Então eu comecei a estudar com aqueles livrinhos e tal, né? Sozinho. Aí todo mês eu né? sozinho. Era igual mudar de fase. Toda vez que eu pegava uma música, eu tinha direito a ganhar outro livrinho. Então era um desafio pra mim, né? Eu tinha que tirar uma música inteira pra poder ganhar outro livrinho. O próximo livrinho. Você é daqui de Itabuna, gente? Eu morei 18 anos em São Paulo, mas nasci aqui. Nasceu Sou filho em de Itabuna. Eu fui pra São Paulo com uns 3 meses de nascido. Aí morei uma boa parte lá. A gente fez o caminho inverso. Inverso. Porque eu nasci em São Paulo e vim pra cá com 3 para 4 meses de nascida. Você nasceu aqui? Eu nasci aqui. Aí, e foi pra São Paulo. Geralmente eu passava minhas férias aqui. Da escola, eu vinha pra cá, ficava um pouco com a minha avó, aí ficava um tempinho, nas Mas férias. infância, adolescência, toda lá em São Paulo. A maior parte foi. Estudei lá, se formei lá, trabalhei um período lá. Sim. E aí eu vim pra cá. Já Com que adolescente, idade? já cheguei aqui com 19, né? E aí... Sua família se mudou pra cá? Não, Sua eu mãe? vim. Minha mãe continuou lá, eu vim pra cá. Só você? E aí criei raiz aqui novamente, né? E aí basicamente tive bandas também lá em São Paulo, participei de igreja, toquei na igreja também um bom tempo. E foi aqui onde eu criei mais raízes na música, né? Aqui eu tive mais oportunidade. E aos 19 anos, você veio pra fazer parte de banda? Não. Pra tocar na noite? Não. De princípio, depois de 3 meses aqui, eu fiz parte do Lordão. Eu toquei, tirei férias do guitarrista chamado Pedro Paulo. Acho que até um colega meu que tá próximo conhece também. E fiquei um tempo... hoje você é multi-instrumentista. Eu comecei tocando guitarra, na verdade, né? Que eu sou guitarrista. Não, você começou no violão. Não, eu comecei no violão, em casa sim. Mas já profissionalmente comecei tocando guitarra. Eu fiz Lordão 3 meses, depois eu fiz uma banda chamada Beat Bala aqui em Itabuna, que era uma banda baile. Beat Bala. Fazia muito casamento, formatura, essas coisas assim. De Alan. Abraço, Alan. E aí eu tinha vergonha de cantar. Eu sabia que eu cantava. Sim. Dentro do meu coração. Eu sabia que eu sabia cantar um pouquinho, que eu tinha um... Um pouquinho não, você canta muito. Obrigado. Mas eu tinha vergonha. Sim. Eu chegava na rodinha de amigos assim, eu cantava, mas as pessoas falavam, nossa, você canta, porque você não escreve uma coisa? Eu falei, não, eu só gosto de tocar guitarra mesmo. Eu sou instrumentista. Aí um belo dia eu resolvi mudar. Falar igual Rita Lee. E fazer tudo que eu queria fazer. Montei um repertório. E criei coragem. Cheguei, bati nas portas. Você foi cantar a princípio? Então, eu comecei fazendo back vocal, né? Primeiro. Que era até um artista aqui de Itabuna chamado Igor Carvalho. Sim. Ele até foi embora também. E a gente tocava juntos no Transamérica ali, fazendo aquelas festinhas no Transamérica. E eu descolava na segunda voz. E ele, pô, legal, bacana, Júnior. Você faz a segunda voz bacana. E aí foi partindo de mim esse interesse de querer cantar. Aí eu falei, vou fazer um repertório, vou bater na porta dos barzinhos de Itabuna e vou começar. Foi aí quando eu comecei. Aí tocar na noite. Na noite. Porque a vida é difícil, né? Deslanchei na noite, fiquei 9 anos. Tocando na noite. Esses bares de Itabuna todo mundo conhece. Bares e restaurantes.
Aí formatura, casamento, essas coisas assim e tal. E eu falo sempre que a gente precisa reconhecer os músicos de barzinho, os músicos da noite. Porque não é fácil. Você tem que ter um repertório enorme. Enorme. Né? Você tem que tocar desde músicas antigas até as músicas atuais. Você às vezes tem que... Claro que você não tem a obrigação de saber, mas acaba assim que as pessoas vão pedindo e você vai se sentindo impelido a atender também os pedidos. E você tá ali... às vezes passa do horário, né? Que é diferente no show que você fala, eu começo tal hora e termino tal hora. Sim, sim. Barzinho, às vezes você acaba passando daquele horário que foi estabelecido. E nem sempre as pessoas reconhecem, né? Eu sou daquelas que se eu chegar em qualquer lugar, tiver um músico, eu nunca vou sentar de costas. Eu sempre vou sentar de frente. Aqui é natural isso. E assim, eu posso até conversar com alguém, mas assim, uma parte da minha atenção vai estar no músico. E sou daquelas que bato palma ainda no final, porque eu entendo que é um artista que está ali se apresentando, né? Não é um som ambiente, é um artista que está ali se apresentando. E a gente precisa reconhecer o valor desse artista. Você teve sorte que você teve essa criação voltada para a arte. Se todo mundo tivesse esse pensamento que você tem, seria mais fácil. Eu tava até tendo um diálogo com a minha esposa, foi ontem, saindo do banho, eu reflito muito no banho, né? É o lugar que a gente reflete mais, que é no banho. E eu perguntei pra ela e a gente abriu um diálogo em casa, né? Eu falei assim, já pensou se a música fosse igual fazer uma faculdade de medicina, de direito, ou de qualquer outro tipo de profissão, se as pessoas levassem a música tão a sério, ela acharia legal. Pois é, se fosse levado tão a sério, não estaria essa bagunça que está hoje. Sobre essa questão de você sentar para frente do artista, é questão cultural. Então, você falou que morou mais tempo fora. Eu nasci em São Paulo e vim morar na Bahia pequena. Então, a gente que mora no interior, a gente sabe que a cultura é bem escassa, a educação é bem escassa. E as pessoas têm essa cultura de que tá ali o barzinho, tipo, até os próprios donos dos bares às vezes não valorizam a gente. Que é outra crítica que eu tenho muitos amigos músicos e eu fico ouvindo as histórias. Gente, tem dono de restaurante, de bar e restaurante aqui em Itabuna, que se servir uma água mineral pro músico que tá ali tocando, cobra. Passei muito por isso. Isso é um absurdo. Passei muito por isso. Quando me contaram essa história, eu deixei de ir nesse restaurante. Sim. Eu deixei de ir. Nesse restaurante eu não vou mais. Que trata um artista dessa forma, quer que a pessoa fique cantando ali 2, 3 horas de garganta seca, você cobrar uma água mineral de um artista que está se apresentando no seu estabelecimento. Então, assim, eu deixei de ir nesse restaurante, inclusive. E em outros lugares também, porque às vezes você vê o restaurante cheio, você paga ali o couvert, nem sempre esse couvert ele é passado integralmente para o músico. Nunca deveria, porque tá vindo ali na conta, né, couvert artístico, tá vindo ali, você acha que aquele dinheiro que você está pagando, você cliente, ele tá indo pro músico, mas ele não vai integralmente, não é? Um dos motivos que me fez sair da noite foi esse, um dos, né? Foram vários, mas essa questão do cobrar, do sempre exigir da gente. A saúde, né? Você também, porque na verdade, pela saúde, a gente não poderia cantar mais que 2 horas. Exatamente. Né? Se um fonoaudiólogo falar isso, né? Mas assim, a gente na noite... não passa só isso que você tá aí, que você tá abismado. Tem mais coisa. Tem mais coisa, mas assim, um dos motivos que me fez sair da noite foi esse, a falta de valorização, a quantidade de hora que é tocada, né? Eu ainda trabalho na noite, eu ainda toco em alguns bares, mas só em Ilhéus. Lá a quantidade de música é menor, a gente toca menos horas e recebe mais, né? Mas enfim, eu prefiro deixar isso pra outra oportunidade. Eu que falar de mim, não quero falar dos bares aqui de Itabuna, porque eu sou tão triste com isso, porque eu me doei tanto. Não é só você não, todos os músicos aqui de Itabuna, eles são muito decepcionados com o tratamento que eles recebem. E por isso que eu sempre falo, porque a gente tem que falar, né? Sim, claro. Eu sempre trago esse assunto aqui pra pauta. Claro. E aí, de back vocal, você começou a cantar na noite. Foi. Daí para você participar de concursos em programas nacionais, como é que foi? Então, os meus amigos sempre
não me sabota, porque eu saboto muito a minha mente às vezes, né? Mas os meus amigos sempre me induzindo a me inscrever. Não, Júnior, minha família também, você tem que se inscrever, você canta bem demais, você tem que ir, meter as caras. E na minha cabeça, não tem condição, não rola, Sempre assim, o estilo que eu faço não vai dar certo, né? O MPB, o pop, essas coisas não é. E aí um belo dia, eu acordei na mente e falei assim, eu vou fazer um vídeo, vou postar na internet e vou começar a usar as redes sociais ao meu favor. E aí, postei um vídeo cantando A Primeira Vista de Chico César. Ai, lindo. Aquela música que foi tema de novela, né? Quando não tinha nada, eu quis. Que foi justamente a música cantando Raul Gil. E aí eu postei esse vídeo, logo em seguida eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um cara de São Paulo, que era o produtor lá do programa da SBT, do Raul Gil. Sim. Né? E ele me fez um convite, perguntou se eu tinha interesse, que ele tava procurando pessoas daqui do sul da Bahia para participar do programa Shadow Brasil 2, que é um programa onde as pessoas ficam lá no backstage, só aparece a sua sombra. Sim. Você começa a cantar escondido. Escondido. Ninguém Você só tá aparece a lhe sua vendo. sombra, assim, é como se fosse aqui, né? Só que você fica do lado de trás, lá do backstage, com retorno, e aí fica um cronômetro lá de 1 minuto e fica o jurado na frente, só que você não vê nada. Você só escuta a sua voz e não escuta nada, mais nada. E aí esses jurados tem que 3 aprovarem. Se aprovar, você passa. Abre. Pensa a aflição. Então você não tem a mínima ideia da hora Não. que vai abrir, né? Você não tem Você tá cantando. Você não sabe nem se vai Você não abrir. sabe nem se vai abrir. Essa que é a aflição. Foi melhor pra mim quando abriu e eu estava no meio do palco. Do que quando tava Eu no fiquei fundo, menos nervoso do que lá, porque ali é complicado. no backstage. Backstage. Mas, graças a Deus, abriu. Eu me apresentei, fiz uma bela Tem apresentação. foto, Rafa? Coloca. Você trouxe foto? tenho Coloca aí a foto dessa apresentação dele no programa Raul Gil. Inclusive, foi no Dia da Mulher. Mês de março. Foi no mês de março. Essa foto foi no mês de março. Foi o mês de né? março. Que ele tá de rosa, Dia pode observar. 8. Que ele tá fazendo homenagem à verdade. mulher. Ele né? tá de terno rosa. Isso. Grande. Foi um dia muito Raul especial Gil. pra mim. Esse dia foi um dia marcante, porque foi a minha primeira aparição na TV nacional, Sim. né? E, assim, a minha volta, quando eu cheguei aqui, aí todo mundo começou a me valorizar, aí todo mundo começou a querer tirar foto comigo, e todo mundo começou a querer fazer propaganda, e propaganda de graça, e aí vai aquela confusão. Muda totalmente, Aí né? muda, Mas foi uma experiência muito boa. Eu imagino, a emoção Teve outra, que é você teve- saber que está sendo assistida pelo Brasil inteiro. E teve a do Ratinho também. Você foi no programa Fui do no Ratinho? Tem foto também, Rafa? Tem foto. Bote aí, Rafa, vamos lá. Conta aí como é que foi a saída sua ao programa do Então, Ratinho. essa aí já foi devido à minha aparição no programa do Raul Gil. A própria equipe lá deles me fez o convite para poder participar do 10 ao 1000. Como é? Já viu esse daí? Não, me conta É muito como engraçado. Sabe o programa do Ratinho, né? É um negócio meio desorganizado, né? Sim, como é 10 ou 1000? O 10 ao 1000... Rapaz, é um programa mais humorístico do que de calor, sabe? Então, assim, é um programa que você vai, escolhe uma música, você chega lá, canta. Tanto que os jurados também são pessoas do humor, né? Sim. Né? Da grade do humor. Conheci o Ratinho, né? Fui, me apresentei. Acho que muitos artistas queriam estar, né? Também. Sim, Quem não com quer, né? certeza, Rede Nacional, né? Sim. Recebi os propósitos também devido à minha aparição aí no programa do Ratinho. E... Ganhou agora mais sim, um monte de ganhei fã. dinheiro também. Ganhou? Que, 10 ou 1000, eu Então, ganhei aí cada jurado 10 mil. vai te dar 10 ou 1000? Aí eu Ou 10 ganhei reais 4 mil. Ganhou 4 mil. Foi. Aí recebi os 4 mil, beleza. Já saiu de lá com dinheiro, né? Não, aí eles pagam 15 dias. Ah, depois É. faz o Pix. Aí, eu quero Silvio Santos, não tava bonzinho, não. Aí- Isso aí foi já na prévia, né? Aham, Isso no você camarim. aguardando pra Isso no entrar. camarim. Tava aguardando. Isso aí já tinha comido já aí vários salgados, um monte Ah, de o camarote suco. tem tudo, né? Já tinha tirado foto com os artistas que passou, Danilo Gentili, aquela galera toda do programa ali e tal. Muito bom, uma experiência boa, assim, que eu vou levar pra minha vida Foi em que inteira. ano? Isso foi na pandemia. Foi logo quando o do programa do Raul Gil foi antes da pandemia. E o do 19. Ratinho já foi na pandemia. 2019, aí foi 2020, né? Aí você aí que Ali é um dos maiores produtores do Brasil aí, Rick Bonadil. Da área da música, quem conhece, sabe? Esse cara foi o promissor desde Mamãe Assassina, Ruge, Ele que Charlie produziu. Brown Jr., NX0, essa galera do rock,
CPM 22. Então, bom também que você fez vários contatos, conheceu Aí várias recebi pessoas, convite também né? dele, fui lá no Midas, né? Aham. Que é o estúdio dele lá em São Paulo. Sim. E participei de uma reunião, né? Ele fez vários convites também, fiz o backstage, fiz um network muito bacana Ai, com que artistas legal. famosos e tal. Aham. Sentei na cadeira que Chorão fez, né, que ele gravou os CDs todos lá, né? Aham. E aí cheguei lá, tinha a poltrona de cada artista, assim, de nome, né, que ele produziu. E pra mim foi muito bom, porque eu tava no lugar onde eu escutei áudios Seus dos meus ídolos, né? Seus ídolos passaram Sim, por sim, ali. sim. E você estava ali. Eu me senti, né? Como um músico também, de né? verdade, né? Senti valorizado. E até a forma como ele se expressou, né? Assim, você de ouvir de um produtor musical renomado. Porque a gente escuta às vezes de um amigo, não sei o que, mas a gente leva muito a sério, né? Mas quando ouve, um cara como esse, ele não tá ali pra agradar ninguém. Sim. Então o que ele falou pra mim foi muito rico, eu levo até hoje. Ele não estava ali para puxar seu saco. Isso. Então o elogio que ele fez ali é porque ele realmente achava aquilo isso. de você. Pois é. Tem mais fotos, Rafa? Onde é essa foto? Então, no navio, conheço. Então, você já foi navio? Já, adoro cruzeiro. Se eu pudesse, eu descia de um navio e entrava em outro navio. É bom demais. Fazer cruzeiro. Então, aí é o seguinte. Que navio é esse aí? Esse é o Costa Fascinosa. Costa Fascinosa. É lindo esse navio. Eu não sei se ele ainda tá com essa decoração, mas quando eu fui, ele tava todo, que é a costa italiana, Sim. né? Todo decorado com cinema italiano, os painéis. Estava lindo, 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 lindo. Já fiz 2 cruzeiros no Costa. Aí é o Por isso seguinte. que eu reconheci. Em 2014 eu fiz a seletiva pro The Voice da Globo mesmo. The Voice. The Voice. Brasil, Aí eu passei na seletiva, aí fui pra Salvador, né? Sim. E aí dei de cara com Carlinhos Brau, aquela galera toda ali e tal. E aí cantei uma música de Fala Mansa. Qual? Na entrevista. Canta um trechinho. Eu cantei, eu escrevi seu nome na areia. Aí, cara, eu vi a galera da produção tudo pulando e curtindo a onda e curtindo o som. E gente, eu não vou pro The Voice, eu não tô acreditando que eu vou pro The Voice. E aí, nessa, eu terminei, fui lá pro backstage, daqui a pouco eu encontrei com uma pessoa aqui da região, também, de Ilhéus. Sim. E aí a gente se abraçou e tal, e aí como foi legal. Só que essa pessoa, ela canta muito. Como você. Obrigado. Ela canta muito. Pode citar nome? Pode. Ela é de Ilhéus, pode falar? Pode sim. É Gabriela Maja. Sim. É uma bela cantora de Ilhéus. E aí nossa, bacana, tal, mais uma pessoa da minha região, beleza. Só que ela entrou pra cantar, quando ela saiu, ela não passou. Mesmo cantando muito. Só que eu era o próximo. Mas quem tava do meu lado era o back vocal de Safadão. O cara cantava horrores, o cara deu uma palhinha antes. E eu falei, meu Deus, ela não passou? Eu não quero cantar perto dele, não. Ela não passou? Eu tô do lado do back vocal de Safadão, o próximo é ele. Já não vou passar também. Daqui a pouco ele entra e ele não passou. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Então eu não vou passar. E aí eu passei. O bom é que você já vai tranquilo, né? Não vou passar mesmo. E aí eu passei. Você passou. Aí vai saber qual foi o critério? Não sei. Só sei que o cara falou assim, você passou, você vai fazer entrevista com a psicóloga, você vai tirar umas fotos, beleza. Pra mim, eu já tava no The Voice, mas eu não sabia que tinha outra etapa. Tinha outra etapa ainda. Menina, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, aqueles Black Power, essa galera massa do groove, do soul, a galera, sabe? Raiz, cantando horrores, back vocal de Jota Quest, não sei o quê. A segunda etapa foi em São Paulo. Aí já fui no Rio. No Rio. Aí o bicho pegou. Aí da segunda etapa... Aí eu não passei. Você não passou. Aí eu vi que o negócio era muito poderoso. Não, mas é isso. Não é questão, talvez, de que eles cantavam mais ou menos, né? Os critérios de quem estava julgando ali naquele momento, a gente não sabe, né? Às vezes são critérios... Eu soube depois que eu fiquei Eu fiquei, tipo... Com uma boa colocação. Não uma boa colocação, porque não tem colocação. Não. Mas, tipo assim, eu fiquei ali na geladeira por acaso acontecesse alguma coisa. Te chamava. Por exemplo, se alguém ficar doente ou alguém desistisse, eu tava na fila de espera. Entendeu? Eu não fui totalmente desclassificado, né? Porque na Globo tem muito isso, até pros os próprios atores, tem muitos que não estão participando, mas estão na geladeira. Eles ficam em casa recebendo, né? Sim. Por acaso de algum BO lá com algum deles, eles Aí você ficou arrematam. na geladeira, recebendo? Não recebi não, mas fiquei na geladeira. Faltou só mas enfim, aí eu participei do The Voice na Itália do navio.
Tem foto, Rafa? Tem aquele... Aquela ali é o The Voice do navio. Isso. Lá no Costa. Participei no Costa. Faxinosa. Onde eu trabalhei, foi outra realização de um sonho também. Eu fiquei no navio, trabalhando, tocando, né? Música brasileira. Embarquei com os amigos aqui da região. E foi muito bom, experiência muito boa também. É totalmente diferente do que a gente pensa, né? Você foi, mas você ficou quanto tempo? Uma semana? Fiquei, meus cruzeiros... Já fiquei até o máximo 12 dias. 12 eu fiquei dias. 6 meses. Embarcado. Mariei. Embarcado só mesmo. Eu vomitava, Vixe, era uma loucura. Porque... Não, eu só... Né? No meu primeiro cruzeiro, eu enjoei na primeira noite. Só. Depois nos outros eu já nem enjoei. Parecia assim que eu era do mar, sabe? Viver em uma lata, né? A gente vive numa latinha de sardinha, na verdade. Eu falava isso, a gente tá vendendo uma lata, né? E é uma experiência também muito boa. Eu voltaria. Tem uns amigos também que tá tocando, David, cantando, que participou do The Voice também, daqui de Itabuna, tá trabalhando no navio. E bacana, Aqui a gente tinha, não sei se você conheceu também uma cantora de Ilhéus, Luana Carla. Sim, conheci, trabalhei com ela. Ela participou de um concurso que foi organizado pelo maestro Euvi Baraúna. Conheço também. Grande Euvi, no Shopping Jequitibá. Nesse concurso, várias pessoas concorreram. Thierry Peixoto. Inclusive eu tava lá e dei uma palhinha nesse dia. Thierry. Eu era jurada desse concurso. Tá, eu tava lá. Quem tava na banda foi até os meus amigos. Não, só que dei uma palhinha. Sim, entendi. Eu tava nesse dia, lembro como hoje, eu tava jantando e Thierry cantou uma música de Bob Marley. Foi. Não foi? This is love, This is love. Um talento também que a gente tem aqui em Itabuna. Então eu era jurada desse concurso. Eu, Fernando, que é produtor musical. Sim. Gravei com ele. 87, grande produtor musical, Fernando, um querido também. Então eu era jurada e aí eu conheci nesse concurso, Luana Carla, vozeirão danado. Ela inclusive ganhou o concurso, Luana ganhou. Sim, ganhou, eu tava no dia. Eu acho que ficou em segundo ou foi? Ficou em terceiro. Em terceiro. Mas assim, Thierry também. Não, Thierry é fora da caixinha. Construiu uma carreira fenomenal. Thierry é o recorde de audiência aqui do meu programa na TVI, porque eu gravei uma entrevista com Thierry. E aí essa entrevista ela viralizou e em cada lugar que ela era postada tinha assim 5 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações, então assim... ele é diferenciado. Thierry realmente é diferenciado. Ele tem a vida absoluta, né? O que me chateou bastante é que as pessoas postavam os trechinhos, postavam sem autorização, né? Sim, no Brasil normal, se faz né? Isso, mas colocavam uma legenda que é o que eles chamam de clickbait, uma legenda chamativa para atrair que as pessoas clicassem ali, né? E eu não gostava dessas legendas. Muitas dessas legendas eu achava preconceituosa. E Thierry, ele não precisa de clickbait, de legenda chamativa, porque ele tem talento. Ele tem talento. Então, só isso que me chateou um pouquinho, porque esse vídeo foi viralizado com essas legendas, assim, para atrair pessoas que clicavam, mas assim, as pessoas que clicavam, elas ficavam encantadas com o talento de Thierry. Porque Thierry deveria ser orgânico, né? Do jeito da estrutura que ele tem de voz. Thierry tem a vida absoluta, né? Facilita muito pra ele, então ele vai em qualquer tom, ele falou só vai. Isso, uma vez eu tava conversando com o Fernando lá no estúdio, e ele chegou, e aí ele falou isso, que ele tinha ouvido absoluto. Fernando pegou o violão e Thierry acertou todas as notas. Eu trabalhei na verdade, que ele tá viajando, mas trabalho com um amigo baixista que ele também tem ouvido absoluto. Qualquer nota que você der ali, ele sabe. Identifica, né? Você pode virar de costa e dar o tom, ele sabe. Talento. Gente, pra finalizar, eu queria passar um clipe. Eu adorei seu clipe. Bom Dia, né? O nome do clipe. Esse clipe foi até Fernando que gravou. Foi Fernando? Foi Fernando que a gente gravou lá no estúdio com o Beto. A qualidade, assim, da música tá perfeita. E a produção também tá A produção foi feita por mim. Muito caprichada. Artística, a produção de cenário também. Produção musical também, de Pitaco. E fotografia também de Pitaco. Ficou perfeito. E coloca um trechinho, Rafa, pro pessoal de casa assistir do clipe Bom Dia.
deixa eu contar que sonhei com você. No meu sonho você tava aqui. Foi no teu colo que eu adormeci. Fosse por mim eu nem acordaria. Você não sabe como é ruim o sol surgir e não poder te ter. Como eu queria estar com você. Se por mim eu nem acordaria. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das nossas tardes de risada sem parar. Do tempo que eu vou a te beijar. Do cheiro que fica no travesseiro quando você se vai. O seu sorriso quando vejo você chegar. Dos sentidos que eu perco em te abraçar. Do beijo fixado no meu corpo quando você se vai. Bom dia. Muito bom clipe, adorei a produção, os objetos antigos, até te falei quando eu assisti, né? O vinil, sou apaixonada por vinil, você disse que também tem uma história com o vinil. Nossa, vinil pra mim, eu cresci, né? Meu avô, muito vinil em casa. Eu levo vinil como uma coisa da imaginação, é muito rico você pegar um negócio assim de plástico e você levar ele para que uma agulha reproduza o som aonde você... Porque antigamente você imaginava, né? Você tinha imaginação da música, né? A história, tinha todo aquele contexto. A era digital era muito bacana, a gente né? Ama a era digital. Mas nada melhor do que você colocar um vinil e você imaginar. Porque eu fazia experiência. Se você pegar uma agulha de cozinha, uma agulha de costura, e você passar no vinil, você consegue ouvir. Porque o vinil é simplesmente vibrações. Uma agulha de costura. Se você pegar uma agulha de costura e rodar o vinil no seu dedo e você bota ela paradinha aqui, ó, e você coloca o ouvido, você escuta o que está sendo reproduzido. Porque o vinil, ele é feito por vibrações. Então tudo é vibração. Que coisa linda. Tudo vibra. Então, eu fazer experiência. Eu ouvi muito Léo Canhoto e Robertinho. Pra quem não conhece, isso aí são ícones do sertanejo, né? Da época de Trio Parada Dura, que era contado um sertanejo com histórias. História de bang bang. E era uma cultura que a gente deixou perder. Hoje, tudo muito simplificado. Você ainda tem vinil? Tenho. Quantos? No meu avô deixou uns 50 vinis lá. Bora marcar pra você? Bora. Estão aqui? Tá em Guararema. Vamos marcar pra você trazer seus vinis? Vamos. Combinado? Combinado. Ok, Júnior, vamos terminar o Luiz Camerarte com música autoral. Lembrando que esse clipe tá no YouTube, viu, gente? Só digitar lá, Bom Dia, Júnior Alves, né? É música autoral. E a gente vai finalizar também com música autoral, né? Pode ser. Ok, pode ser vamos essa? lá. Pode ser essa. Bom dia, deixa eu contar que sonhei com você. E no meu sonho você tava aqui. Foi no teu colo que eu adormeci. Fosse por mim eu nem acordaria. Você não sabe como é ruim o sol surgir e não poder te ter. Como eu queria estar com você. Fosse por mim eu nem acordaria. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das nossas tardes de risada sem parar. Do tempo que eu vou a te beijar. Do cheiro que fica no travesseiro quando você se vai. Do seu sorriso quando vê você chegar. Dos sentidos que
que eu perco em te abraçar, do beijo fixado no meu corpo quando você se vai. Oh, bom dia. Yeah, yeah, yeah. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua voz e gratidão por ter vindo aqui mostrar um pouco desse seu talento, viu? Eu agradeço. Desejo assim muito sucesso, mais sucesso ainda, que a gente possa cada vez mais, é o que nosso Rafa estava falando aqui nos bastidores, né? Que a gente possa cada vez mais valorizar os talentos que a gente tem aqui na nossa região. Só tenho que agradecer a Deus primeiramente, agradecer a minha família, minha esposa, minha filha, agradecer a você, agradecer ao meu público, a galera massa que me segue no Instagram. Posso falar meu Instagram? Pode falar sim. Meu Instagram, gente, é Júnior Alves JR. Quem quiser me seguir lá, compartilhar meus vídeos, Júnior Alves JR. É Júnior Alves JR no final. Você acha rapidinho lá. Acha rapidinho. Então tudo tá assim lá nas minhas redes sociais. E aí, Spotify, quando tem show, você anuncia tudo por lá, agenda, né? tudo Então por vamos lá, acompanhar, tá? gente. Vamos prestigiar. Um beijo pra vocês, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo. Gratidão. Gratidão. E gratidão você que assistiu mais um Raquel Rocha Entrevista. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música. Cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o nosso programa e seja feliz todos os dias. Beijos. Muito bom. Valeu, Raquel Rocha, gratidão a você também, excelente trabalho, né? Uma bacana entrevista aí, parabéns, viu? Vamos agora ao giro de notícias ambientais com o professor Guilherme e sua turma aí na trilha da sustentabilidade. Alô, você que assiste o nosso Giro Sustentável do Trilhas da Sustentabilidade. Essa é uma parceria entre a TVI, a Ecoleve e o Quital Ambiental. A gente sempre está aqui agradecendo a você a sua parceria, o seu companheirismo e estar aqui, né, acompanhando as nossas notícias, as notícias que a gente tem trazido aqui toda semana para você no nosso Giro Sustentável. Notícias de política de sustentabilidade, de direito ambiental, de ESG e vários outros assuntos que você vai acompanhando aqui com a gente. Hoje estou só eu aqui, Guilherme Júnior, e o meu companheiro Kaique hoje não pôde estar, e também Priscila, mas eles devem estar aqui na semana que vem, tá bom? A gente tem uma série de notícias para vocês hoje, tanto notícias regionais aqui da nossa Bahia, melhor dizendo, né? A gente não pega somente o sul da Bahia, hein? A gente pega toda a Bahia, como também do Brasil, e notícias internacionais, para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo no âmbito da sustentabilidade. Mas nós vamos à nossa primeira notícia hoje, que é uma notícia regional, que é uma notícia de Ilhéus, né? Negócio muito bacana, porque em Ilhéus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Universidade Federal do Sul da Bahia finalizaram um projeto muito bacana, que é de inventário de arborização urbana. No que consiste mais ou menos esse projeto, né? Foram mapeadas cerca de 95% das árvores urbanas de Ilhéus, pegando não somente a sua localização, tudo marcado com GPS, tudo direitinho, como também as características que essas árvores têm, né? Aí deve ter pego aí espécies, a principal característica da espécie provavelmente é a idade delas, é o estado de conservação e de saúde desses indivíduos, o que acaba sendo importantíssimo, tanto, claro, para a questão da conservação, como também para a própria gestão do espaço urbano. Porque, afinal de contas, um mapeamento desse permite que, por exemplo, sejam programadas as podas relativas à energia elétrica, por exemplo, como também seja, de alguma forma, monitorado o tempo de vida dessas árvores para evitar que em alguns eventos como chuva, vento, essas coisas todas, essas árvores acabem tombando,
prejudicando o próprio espaço urbano, quebrando carros, eventualmente, infelizmente, machucando pessoas. Então, essas coisas que muitas vezes acontecem com árvores em várias cidades que a gente tem visto, infelizmente, recentemente em Salvador mesmo, uma árvore grande caiu sobre alguns carros e teve até uma notícia muito triste de um rapaz que tinha acabado de comprar o carro para atividade profissional e esse carro acabou sendo destruído por uma árvore que caiu. Pensem nessas situações que acontecem o tempo todo quando você tem uma chuva forte, por exemplo, e um trabalho como esse pode evitar que esses problemas aconteçam, ou no mínimo diminuir se tiver uma boa gestão. É aí que entra também algo que a gente sempre discute, sempre reflete. Uma delas é a própria atuação das universidades públicas, principalmente, aí a gente tem a UFSB, a gente tem a UESC, no nosso âmbito aqui da região, nós temos ainda os 2 institutos federais, que é o IFBA e o IFBaiano, E, claro, você tem aí as próprias instituições particulares, que podem e devem, na realidade, contribuir com a gestão pública e também com a própria convivência social. Essa é uma questão importantíssima que a gente precisa sempre levar em conta nessas questões. Outra é o que é que o poder público vai fazer com esse material. A gente sempre espera que a boa gestão acabe utilizando de uma forma muito eficiente esses dados que estarão disponíveis. E a gente faz muitos votos que a Prefeitura de Ilhéus possa pegar todas essas informações e possa fazer um bom planejamento ambiental e urbano com as informações que a UFSB está passando para ela agora. Bom, vamos lá para a segunda notícia. É uma coisa interessantíssima. Está aqui, dito que o projeto Compensação Cacau Mais Floresta é lançado em Ibirapitanga. Ibirapitanga é uma cidade que fica aqui próxima do eixo Ilhéus-Itabuna e faz parte aqui da nossa convivência diária, digamos assim, uma cidade muito querida, e que está sendo meio que um piloto que está sendo implantado pela Organização da Conservação de Terras, a OCT, e que é um programa que visa dar o suporte necessário para que produtores rurais eles façam não somente a conservação dos atributos naturais existentes, já que aqui na nossa região, toda a região, ela é dominada de alguma forma pelo sistema agroflorestal Cabruca, que a gente já conhece muito bem por aqui, o que é a Cabruca, e o objetivo é fazer com que produtores rurais mantenham as suas cabrucas, assim como também façam a recuperação de áreas que estejam degradadas. Isso porque permite que não só o plantio de cacau, como de outras culturas também, sejam feitas em consórcio com a floresta preservada, assim como também, se a gente for pensar na questão das águas, a floresta em pé também permite que você tenha mais conservados, mais preservados os mananciais de água, que são tão importantes, não somente para a vida humana, como também para uma série de outros serviços ecossistêmicos que são prestados por esses elementos da natureza que, quando eles estão bem preservados, bem conservados ou preservados, eles acabam melhorando e muito, não somente os atributos naturais daquele lugar, como também auxiliam e muito na produção, gente, quase esquecendo, na própria produção agrícola, como também no próprio bem-estar dos seres humanos que habitam nesses lugares. Então, você tem aí algo muito interessante, que é você, ao mesmo tempo, você permitir que você tenha aí, ao mesmo tempo, a conservação, que você tenha a produção econômica, e você tenha também o bem-estar, não só dos seres humanos, Claro que a gente enxerga logo de cara a questão dos seres humanos, mas a gente também precisa enxergar
a questão dos outros seres que habitam conosco, que dividem conosco o planeta Terra, e que, nesse caso, quando você tem aí um ecossistema bem preservado, você vai ter aí também todo um conjunto de fauna, um conjunto de flora, que estará também sendo garantido o bem-estar dessas espécies, né? Então, aqui a gente tem essas duas notícias bastante interessantes que envolvem, uma envolvendo a universidade, né, universidade pública com o poder municipal, e a gente tem um outro aqui que é a junção, a cooperação entre uma organização da sociedade civil, que muitas vezes as pessoas conhecem como ONG, né? Mas são organizações da sociedade civil, como é o caso da OCT em Birapitanga, junto também com o poder público, porque, afinal de contas, não tem como a organização da sociedade, ou a própria sociedade, independente de organizações, a partir dos seus movimentos sociais, atuarem também sem esse apoio do poder público. E como isso é importante? Essa iniciativa da OCT é importantíssima, mas que precisa, claramente, também da atuação do poder público para que essas iniciativas acabem dando certo, virando políticas públicas importantes, como, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais. O que é o pagamento por serviços ambientais? É uma espécie de retribuição que o poder público e também a iniciativa privada podem dar a todas aquelas pessoas que fazem a proteção, a preservação e também a recuperação dos atributos naturais das suas propriedades. A gente também enxerga essa iniciativa da OCT, junto, nesse caso, com o município de Ibirapitanga, um passo importante para que a gente possa fazer valer o instrumento do PSA aqui na Bahia. O pagamento por serviços ambientais, ele acabar se tornando uma realidade aqui na Bahia, e como é importante essa iniciativa hoje da OCT e também da Prefeitura de Ibirapitanga. A sociedade civil e o poder público atuando juntos para a conservação da nossa biodiversidade. Essas foram as nossas notícias regionais. E vamos agora às notícias nacionais. Veja que coisa bacana que está aqui na nossa tela, que saiu na revista Galileu, na sua seção de meio ambiente. Está dizendo aqui, olha, plástico contamina 7 em cada 10 tainhas no litoral sul de São Paulo. Aí você vai perguntar, Guilherme, você falou bacana, se você está vendo aqui, se a gente está vendo aqui, que é uma contaminação de plásticos que está pegando 70% de uma determinada espécie de peixe. Eu falei bacana porque é a ação de uma universidade que está monitorando a qualidade do nosso meio ambiente. E isso é muito importante, né? Como a gente sempre ressalta aqui, que a atuação das universidades e a atuação da sociedade civil são imprescindíveis para a boa qualidade do meio ambiente, no momento em que a gente consegue monitorar, fiscalizar, cobrar do poder público, alertar a sociedade. E esse trabalho de alerta, ele é importantíssimo e acaba, claro, sendo muito bacana aqui na nossa linguagem, na linguagem que a gente sempre usa aqui. Mas veja, se por um lado é importante, por outro lado também é preocupante. Porque você pode até me perguntar, mas Guilherme, o que é que uma espécie né, ali, a tainha, lá no litoral sul de São Paulo, pode ter a ver com a gente? É só a gente compreender aqui, olha, o sentido do que está colocado aqui nessa reportagem do Galileu, que foi veiculada pela agência Bore. Veja só, essa contaminação das tainhas, ela foi feita, foi detectado que foi a partir de microfibra de nylon, que é um material que, sei lá, desde muito tempo já é utilizado pelos pescadores. E esse material, eventualmente, ele é utilizado e retirado, e eventualmente também é um material que acaba sendo deixado no mar. Quando esse material ele entra em atrito com outros materiais e até com o próprio solo do mar, ele começa a se desfazer e passa a ser ingerido pelas espécies que fazem parte da cadeia alimentar, nesse caso aqui, claro, no ambiente marinho.
Assim como acontece em São Paulo, e foi feito esse monitoramento pelo Instituto Federal do Paraná, acontece também em qualquer lugar do litoral do Brasil, inclusive aqui no sul da Bahia. E a gente precisa compreender que, à medida que a gente descarta irregularmente os nossos resíduos, e em especial os plásticos, nós vamos acabar vendo que, no final das contas, isso vem bater na gente, porque afinal a tainha e várias outras espécies de espécies marinhas que são consumidas pelos seres humanos estão sendo contaminadas por esse material. E isso é tão grave, e isso é tão premente, e isso é tão real, que algumas pesquisas realizadas em seres humanos já começaram a detectar microplásticos no sangue humano e em vísceras também humanas coletadas para pesquisa. Então, veja, imagine, a gente normalmente, na nossa saúde, a gente se preocupa com gordura, com triglicérides, com isso, várias substâncias que entopem as nossas veias. Imagine agora, e olha que a gente trata com substâncias orgânicas. Imagine agora substâncias inorgânicas que se juntam ao colesterol, ao triglicérides e outras coisas que entopem as veias do coração, por exemplo, se juntando a esse material. Pense aí agora, o número de problemas cardiovasculares que podem acontecer com as pessoas, vários casos de trombose que podem aumentar em função disso, além do que todo esse material pode causar outros problemas, porque vários tipos de plástico, eles podem inclusive ser cancerígenos. Então, você está trazendo para o seu corpo material que vai ficar lá dentro, que no momento em que ele vai se decompondo, ele vai deixando substâncias cancerígenas no seu corpo. Então, isso acaba sendo muito preocupante. E, claro, essa pesquisa ela acaba sendo muito bacana por trazer para nós um monitoramento de uma espécie específica de peixe que é consumida pelo ser humano, mas se a gente for pegar, provavelmente outras pesquisas já estão acontecendo por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora, e que estão chegando a, com certeza, detecções semelhantes ou até mais preocupantes do que essa aqui, tá? Então a gente precisa continuar tomando muito cuidado com essas questões. Vamos lá para a próxima? Agora, essa realmente é muito bacana, né? Uma lei recentemente aprovada no estado de São Paulo prevê e regulamenta naquele estado o chamado ICMS ambiental. Essa regulamentação ela vai permitir que vários municípios paulistas que se adequem àquilo que está colocado na lei do ICMS ambiental recebam anualmente, claro, aí no seu conjunto, até 730 milhões de reais. Mas veja, quais são as exigências que esses municípios deverão cumprir para poder receber doses a mais, de ICMS arrecadado dentro do município? As exigências são preservação de áreas legais de proteção ambiental, que áreas legais são essas? Existem as reservas legais, existem as áreas de proteção permanente, a própria existência também de unidades de conservação, seja unidades de conservação privadas, comunidades de conservação públicas, tudo isso entra no bolo para detectar se o município está trabalhando ou não para a preservação de áreas legais, também a proteção de vegetação nativa e de mananciais, a recuperação de florestas e, claro, também a contribuição da defesa da biodiversidade dentro do estado. Isso acaba sendo bastante importante porque é um estado importantíssimo para a história, para a economia do país e, claro, tem vários históricos de problemas ambientais relatados naquele estado, e toda iniciativa é importantíssima para que
instrumentos importantes e interessantes para a preservação ambiental estejam ocorrendo naquele estado e também em outros estados do Brasil. Inclusive, aqui para a Bahia fica também o próprio exemplo para a regulamentação do ICMS, seja o nome ecológico, seja ambiental, seja que nome que se dê. Mas o ICMS, para fins de sustentabilidade, ele precisa ser regulamentado nos estados e, claro, fica aqui o recado para a sua regulamentação no nosso querido estado da Bahia. Bom, com isso a gente encerra as notícias nacionais, né? Somente para a gente relembrar, a gente falou a respeito do problema do microplástico que está sendo encontrado em todo o nosso litoral, que tem contaminado as espécies marinhas que são consumidas pelos seres humanos e, claro, o seu efeito sinérgico e o perigo da contaminação de nós, seres humanos, prejudicando demais a nossa saúde. E essa iniciativa é muito interessante do Estado de São Paulo, importante, do Estado de São Paulo, de regulamentação do seu ICMS ambiental. E agora a gente parte para as notícias internacionais. E aí, veja só, a primeira delas, a gente bate novamente naquele problema que a gente sempre vem falando, que está na mídia e que, infelizmente, muita gente acaba tentando negar a sua existência, que é o problema das mudanças climáticas e, claro, quando você chega ao perigo do clima extremo. E aqui nas Filipinas, está aqui, olha, que a onda de calor levou à própria suspensão das aulas. Vejam como essas questões elas impactam não só, porque a gente está acostumado a falar, né, das geleiras, do aumento do nível do mar, essa coisa toda, e parece que essas coisas estão muito distantes da nossa vida, mas veja aqui o que aconteceu nas Filipinas recentemente. As aulas foram suspensas e está prejudicando o sistema educacional daquele país e, claro, na reportagem já vem falando também dos prejuízos que estão sendo causados à economia daquele país, já que o calor extremo, aqui no caso lá, local, esse calor extremo significou a medição de cerca de 38 graus centígrados e uma sensação térmica de 42 graus centígrados, que para aquelas pessoas acaba sendo algo praticamente insuportável. Claro que aí você pode pensar, não, mas e o Nordeste brasileiro? O Nordeste brasileiro está mais ou menos acostumado a essas altas temperaturas, mas nós estamos também sofrendo, porque aqui em Ilhéus e Itabuna, por exemplo, a gente não cansa de ouvir as pessoas falando que o calor está demais, que as águas de março não fecharam o verão. Você já parou para pensar que as águas de março não fecharam o verão e que até hoje, em pleno outono, nós ainda estamos reclamando de temperaturas que são temperaturas compatíveis com o verão? Então, a gente traz aqui como notícia internacional, mas é uma notícia que está no nosso dia a dia. Por enquanto, nós não tivemos aulas suspensas, mas de repente pode acontecer. Vai depender também, claro, da própria sensibilidade dos nossos gestores para com as nossas crianças, mas é verdade que todos nós estamos sofrendo na nossa saúde e, claro, isso impacta nas nossas atividades econômicas, porque quanto maior o calor, a gente também não consegue produzir. Pense o estudante que precisa estudar para uma prova com um calor infernal na sua cabeça, né? Pense também no trabalhador, principalmente o trabalhador que está realizando suas atividades, né, ao ar livre e que está o sol a pino ali no coco do sujeito, né? E claro, eu fico, de vez em quando a gente passa assim na rua, e está o pessoal mexendo com poste, fazendo poda de árvore, pessoal que trabalha na limpeza das ruas, que precisam utilizar equipamentos de proteção individual, que eventualmente acabam deixando de usar os seus equipamentos de proteção individual porque o calor está demais e aquele equipamento acaba incomodando. E nem sempre a gente pensa nisso, né? Eventualmente, veja como muita gente agora está
investindo dinheiro na compra de aparelhos de ar-condicionado, porque ventilador não está dando mais jeito. Quando você faz isso, além de você gastar um dinheiro num equipamento que é muito mais caro, você também vai impactar a sua conta de energia. E quando você impacta a conta, e por que você impacta a conta de energia também? Porque você vai consumir mais energia. Quando você consome mais energia, essa energia ela tem que vir de onde? Ela tem que vir das hidrelétricas, das termoelétricas, da energia eólica. E aí você tem toda uma cadeia aí ambiental e econômica que acaba sofrendo os impactos da nossa irresponsabilidade para com o meio ambiente. E daí, quando a gente vê uma notícia dessa de aulas suspensas lá nas Filipinas, lá do outro lado do mundo, e às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, na realidade tem tudo a ver com a gente, porque o que eles estão sofrendo lá, a gente também está sofrendo aqui. E, claro, com o mesmo perigo da gente ter essas consequências sociais que as Filipinas passaram muito recentemente. Dito isso, nós vamos passar agora para uma notícia que tem o seu lado bom e seu lado ruim também, que é a questão do desmatamento. Um relatório recente mostrou que na América Latina, Brasil e Colômbia, eles têm liderado a luta contra o desmatamento, ou seja, a existência de políticas públicas que têm combatido com maior eficiência o desmatamento, embora a gente não tenha ainda chegado no desmatamento zero. Veja que, embora os números sejam alvissareiros, Brasil e Colômbia reduziram em cerca de 43% o ritmo de desmatamento, ainda não acabaram com esse fenômeno que acaba com as nossas florestas, e quando acaba com as florestas, impacta o ambiente com mudanças climáticas, com a erosão do solo, com o desaparecimento dos mananciais de água, com o desaparecimento de espécies vegetais e animais, que impacta na agricultura, que impacta na nossa saúde, né? Então, essas coisas todas precisam ser repensadas. O nosso modelo de desenvolvimento precisa ser repensado. E por que, Guilherme, que você falou que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim? Porque, ao mesmo tempo que países como Brasil e Colômbia têm adotado políticas públicas que acabam coibindo o desmatamento e, por isso, diminuíram o seu ritmo, outros países da América Latina, inclusive o país limítrofe com a gente, como é a Bolívia, têm liderado o ritmo de desmatamento. E, nesse levantamento, a Bolívia e a Nicarágua estão entre os países que mais derrubam florestas. Só para vocês terem uma ideia, esse relatório, ele fala que na Nicarágua são derrubados cerca de 10 campos de futebol, ou seja, cerca de 10 hectares são derrubados a cada minuto naquele país. Veja como isso é grave, porque as consequências, elas serão consequências muito ruins logo de imediato para aquele país. E claro, quando a gente pensa globalmente, a gente já pensa logo na questão do clima, no clima mundial, assim como se houver produtos da agricultura daquele país que auxiliam na sua economia, né, nas suas exportações, por exemplo, né, e que de repente também haja produtos que sejam dependentes dessa produção, que servem a outros países, e isso pode causar uma crise na economia global. Claro, a gente fala assim da Nicarágua, dizer, porque a Nicarágua, o que é que a Nicarágua pode ter de importante, digamos assim, para a economia mundial? Se você me perguntar agora, eu não sei, eu posso pesquisar, tá? Mas, assim como acontece com Bolívia e Nicarágua, a gente pode também ter vários países importantes, como o Canadá, por exemplo, que também tem tido problemas sérios em relação ao desmatamento, já que
esse relatório também diz que o Canadá triplicou a perda florestal. E no caso do Canadá, especificamente, o relatório aponta que boa parte da sua perda florestal foi por causa de incêndios. Aí a gente vai e começa a se perguntar quais são as causas desses incêndios. Alguns incêndios podem ser naturais, outros incêndios podem ser provocados pelo próprio ser humano. E mesmo assim, quando você tem incêndios, os incêndios eles causam problemas não somente nas florestas, como a gente tem visto também em muitas notícias, que vários desses incêndios acabam causando prejuízos a cidades inteiras. Nós temos vilas, vilarejos, cidades que acabam sendo praticamente consumidas pelos incêndios, já que em alguns desses países muitas casas são feitas de madeira. E aí as pessoas estão simplesmente perdendo as suas casas, e aí veja, os prejuízos tanto no âmbito privado quanto também no âmbito público, já que o poder público normalmente ele acaba socorrendo essas pessoas e também fazendo todo o trabalho de recuperação do espaço para que esses espaços voltem a ser habitados e habitáveis e habitados pelos seres humanos. E, gente, com isso a gente vai encerrando o nosso giro de notícias de hoje. A gente, com as nossas notícias regionais, as notícias nacionais e as notícias internacionais. Nas notícias regionais, nós destacamos aqui a cooperação realizada entre a Prefeitura de Ilhéus e a UFSB para monitoramento das árvores urbanas, assim como também o projeto Compensação em Ibirapitanga, que foi lançado também numa parceria com uma organização da sociedade civil, a OCT. Nas notícias nacionais, nós destacamos aqui o monitoramento de microplástico em espécies marinhas, realizado no litoral sul de São Paulo, e que, claro, tem um peso de impacto sobre todo o litoral brasileiro, e assim como também a regulamentação do ICMS ambiental no estado de São Paulo. E, como notícias internacionais, nós trouxemos aqui uma das consequências do clima extremo, que aconteceu lá nas Filipinas, com a suspensão das aulas e também com as empresas mandando os seus empregados para realizar trabalho em home office, para que não, por causa desse calor extremo. E, claro, uma boa notícia, que são as políticas públicas do Brasil e da Colômbia, que têm sido eficientes, muito eficientes, na luta contra o desmatamento. E, claro, infelizmente, tem o outro lado da moeda, como outros países que têm liderado o desmatamento no mundo, que, de alguma forma, leva a impressão de que estamos todos enxugando o gelo e sem conseguir atender às demandas de redução da emissão de gases de efeito estufa, impactando, claro, no clima global. Na próxima semana, o nosso giro está de volta com o oferecimento do Trilhas da Sustentabilidade, uma parceria aí importantíssima entre a TVI, a Ecoleve e o Quital Ambiental. A gente vai ficando por aqui e a gente devolve a palavra aí para a turma da TVI News, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até a próxima. Valeu, professor Guilherme, um abraço e até a próxima semana, com mais outro quadro aí do Giro de Notícias Sustentáveis aí, muito obrigado pela sua participação, de toda a equipe aí, que comanda aí Trilha da Sustentabilidade. Olha, o tempo estourou, por hoje é só, um ótimo final de semana a todos, aproveite a noite de sexta-feira com moderação, hein? E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez às 17 horas ao vivo, hein? Até lá, um abraço.